Fala galera, Bruno aqui com mais um vídeo de introdução a Pioneer e hoje vamos falar sobre o Greasy Fang, o deck que ganhou muita coisa em Duskmourn e em homenagem ao top 16 no Showdown, né, Region Championship, que o nosso grande amigo, bem grande, ele tem quase 2,20 de altura, Gix fez no evento. Vamos falar sobre ele, que é o meu deck preferido do Pioneer, o Abzan Rata, Abzan Greasy Fang. O objetivo do deck é colocar uma rata na mesa, um veículo no cemitério e ganhar o jogo, né? Depois que a rata está na mesa, obviamente, no início do seu combate, você volta, obrigatório, tá? Você volta um veículo do seu cemitério para a mesa, ele ganha haste e volta para a mão no final do turno. Então você tem a carroça, o barco e o Parhelion, né? Com o Parhelion você vai causar 13 de dano se você não tiver mais nada na mesa. Como todos os veículos, eles têm crew de 4 ou 3, né? Crew 4, crew 3 e crew 4, a própria rata pode pilotar o veículo, né? Então, a rata pilotando a carroça entra em campo e faz 2 tokens de gato, 2/2. Quando ela ataca, você faz uma cópia de uma token que você controla. Atualmente nós não temos voice no deck, a gente não tem 1 bilhão de maneiras interessantes de fazer token, mas só de ficar copiando as tokens da própria carroça já é o suficiente, né? Porque ela vai entrar, fazer 2 tokens, você pode dar crew ou com o rato ou com as próprias tokens da carroça, né? Se o rato estiver desenjoado, bater e fazer mais uma token. Então, só isso aqui já gera 10 de poder e a carroça vai voltar para sua mão, né? O barco ele tem voar quando entra em campo e quando ataca, né? Atualmente em Duskmourn é um efeito comum de várias cartas de várias raridades terem efeito no ETB e no ataque, os famosos titãs de M11. Porém, antigamente isso não era muito comum, tá? São pouquíssimas as cartas que tem esse efeito de ETB e ataque. E o Sky Sovereign, que é uma carta de 2016, tem esse efeito. Então, ele naturalmente já é um removal, né? Por 5 manas ele entra em campo e dá um raio numa permanente, ou seria um Sunlance. E um criatura Planeswalker, só que como ele vai ter haste com a rata, você consegue dar 6 de dano, ou 3 e 3, ou 6 no mesmo alvo, né? Muito bom para lidar com bastante permanente problemática. E o fato dele voltar para a mão quer dizer que no próximo turno tem uma chance bem grande de você conseguir fazer ele de novo, né? E o Parhelion, ele é 8 manas, 5/5, voar, iniciativa, vigilância, e quando ele ataca, você faz 2 anjos com vigilância e voar que estão atacando, né? Então ele é Super Geist, e o crew dele é 4. Então, naturalmente, só a Greasy Fang e o Parhelion vão fazer 13 de poder. Ok, vamos falar do resto do deck. São 22 terrenos, onde apenas um é utility, só temos um Boseiju. O Boseiju, ele não é tutorável, né? Você não tem nenhuma carta que busca exatamente pelo Boseiju no deck, porém temos várias cartas que podem voltar o Boseiju eventualmente do deck. Além disso, temos são 8 fast lanes, porque o deck, a curva 3 é a importante, né? Apesar de nós termos curva 4, 5, 8, 7, 4, 5. O importante é você fazer turno 1 talvez alguma coisa, turno 2 milar, turno 3 Greasy Fang e fechar a parte, ou ganhar imediatamente, ou pelo menos gerar uma mesa, né? Que o oponente, você vai ter um Greasy Fang na mesa, 2 tokens de anjo, o oponente vai falar, ok, beleza, eu não morri imediatamente, mas eu não ganho mais. Então por isso nós temos os terrenos que até o terceiro turno ele te dá uma mana perfeita, né? Por isso que esse deck não joga com as slow lands, que é o contrário, né? No primeiro e no segundo land drop eles entram virados, e aí a partir do terceiro ele entra de pé. Óbvio que isso às vezes te atrapalha a justamente fazer um drop 4, drop 5, 6, 7, 8, né? Quem nunca jogou com esse deck perdeu, porque você precisava comprar uma 8ª land e comprou uma land que entrava virada. 4 Darkborn Pathway, que é a Pathway BG, é ok, né? A base do deck é BG. Nós temos um Leve Splash branco no main deck para 4, 8, 12 cartas, e no side para 3 cartas que vocês não conseguem ver agora, mas vamos falar depois, né? Temporary Lockdown, que são 2 brancas. De Shock Land são 4 GW, já que a gente vai precisar do branco como splash, ter um monte de planície básica não seria bom, então
vamos jogar com dual, né? Tem 3 dual aqui, BW, 3 dual GW, mais 4 dual GW e mais uma dual BW, além da planície. Uma choque BG, uma choque BW, uma floresta, um pântano, uma planície para decks né, de efeitos de buscar básicas. 4 Tot Season no main deck, esse é um combo que pode jogar com Season no main deck, porque você não só se protege, né, o seu combo ele não é uma spell, é uma criatura, então não é só resolver a criatura, ela precisa mudar de fase, né, você precisa ir pro início do combate para Greasefang combar, ela não tem um ETB. Então, não quer dizer que se você pegar um deck que não tenha counter, que o seu combo vai funcionar. Então, o Tot Season te protege, mas você também pode dar Season em você mesmo para tirar o veículo da mão e descartar ele, mandar pro cemitério, e é lá que você quer o seu veículo. 4 Raffine's Informant, 2 manas, 2/1. Quando entra em campo da Connive, o Connive você compra uma carta e descarta uma carta. Se a carta descartada for uma carta não terreno, você põe o marcador +1/+1 nessa criatura. Geralmente você quer descartar não criatura, porque são as coisas boas de estarem no cemitério, são as não criaturas. Então, tipo, muitas vezes ele é 2 manas, 3/2, que comprou uma carta e tirou da sua mão o que você não queria. Né? O efeito de looting, ou rummage, né? Looting é quando você compra uma carta e descarta uma carta, e rummage é quando você descarta uma carta e depois você compra uma carta. Muitas vezes eles são... você não ganha nada, né? Ah, tudo bem, eu comprei uma carta, mas eu descartei uma carta. Então, tipo, eu ganhei uma, mas eu perdi uma. Nesse tipo de deck, você está ganhando uma carta, porque você está mandando fora uma carta que você não queria na sua mão de qualquer jeito, e você está comprando uma carta que pode ser melhor do que a carta que você mandou embora. Então, né, isso aqui é uma criatura que manda embora os veículos. 3 Bitter Triumph, 2 manas instant como custo adicional para jogar esse spell. Você é obrigado a descartar uma carta ou perder 3 de vida, e você destrói a criatura ou Planeswalker alvo. É muito legal que, novamente, muitas vezes, né, até alguns hackers que chegaram a usar essa carta aqui quando ela lançou, não dava para usar muito, porque não eram decks de mandar coisas embora da mão. Então, pagar 3 de vida é um custo, e descartar uma carta é um custo, né, no sentido literal da coisa. Não só que você é obrigado a fazer isso, mas tipo, tem um custo de recurso para você. A vantagem é, em algumas partidas você não se importa em perder vida. Então tipo, beleza, peguei um deck um pouco mais mid-range, cara, eu prefiro ficar com as cartas na minha mão. Eu prefiro fazer a carroça da mão, e aí se o oponente lidar com a carroça, eu faço a Greasefang para voltar a carroça. E em algumas partidas você fala, não, tudo bem, peguei um deck mais agro, eu mando uma coisa embora, de preferência o veículo. Mas pode ser qualquer coisa, porque eu sei que perder vida aqui não é bom pra mim. Agora temos o Say My Name, when is around you, saying I love you, tell me bem, que é a carta de Duskmourn, que é baseado em Beetlejuice e Candyman, né? Que a lenda do Beetlejuice, que se você falar Beetlejuice 3 vezes ele aparece, e a lenda do Candyman, que se você falar Candyman 5 vezes no espelho ele aparece e te mata, e as crianças tentavam, pelo menos segundo ao filme, né? Clive Barker, muito bom, inclusive. Umas cartinhas depois eu pego. Você mila 3 cartas, depois você pode voltar uma criatura ou terreno do seu cemitério para sua mão. Isso já é muito importante, porque os efeitos antigos que o deck jogava, né, como Grizzly Savage, Comando Murcha-Flor, eles eram efeitos onde você milava X, só que você só pode pegar um tipo de carta das miladas. O que queria dizer que, se por algum motivo a Greasefang fosse para o seu cemitério, de qualquer maneira, que não fosse milada, você tinha muita dificuldade de voltar para a mão, né? Por isso que o deck precisava jogar com um ataque Enuma. E agora vocês vão ver que, além do Sage's Name, temos mais efeitos de cartas que voltam do seu cemitério, não apenas as miladas. Você tem essa grande vantagem de poder voltar para a mão não só a carta que foi colocada naquele momento. Então, como eu disse, você pode dar um Boseiju e dar um Sage's Name e voltar o Boseiju que você usou da sua mão, que não foi para o cemitério sendo milado. E além disso, essa carta tem uma outra habilidade. Você exila ela e mais 2 outras cartas com o nome dela, né? Você vai ter no máximo 4, então você tem que ter 3 das 4 no cemitério. Como feitiço, apenas essa habilidade, e você busca no seu cemitério, mão
ou deck uma carta chamada Altanike The Tri-Scald e põe em campo. Então é uma carta que você gostaria de colocar, né? Se o Altanike não existisse, você ia gostar de ter um Sate's Name no deck, porque já é um upgrade às cartas antigas, só que é uma carta que pode eventualmente ser um bichão. Ah, o plano de Greasefang não funcionou, né? Ah, o oponente deu um Mordigo para Greasefang. Pô, a gente ainda tem um Altanike que só de jogar o jogo, de milar as cartas, você pode eventualmente fazer isso, né? Porque o Sate's Name não é tipo Approach of the Second Sun que te obriga a ter conjurado ele antes para fazer o efeito. Se ele for, sei lá, se você descartar todos, milar eles e nunca ter castado nenhum, ainda dá para usar essa habilidade. 4 Grizzly Savage, né? Um dos poucos efeitos antigos, né, de milar que ficaram no deck. Você revela 5 do topo do seu deck. Você pode pôr uma criatura ou terreno entre elas na sua mão e o resto no seu cemitério. A diferença aqui é o seguinte: você não está milando as cartas. De certa forma você está milando as cartas, mas se você tomar um Rest in Peace, uma Leyline preta, o Grizzly Savage funciona. Você vai colocar a carta na mão antes de ela bater no cemitério. O Sate's Name não. O Sate's Name você colocaria, se tivesse um Rest in Peace na mesa, você paga 2 e coloca as 3 do topo no seu exílio. Isso é uma parte importante. E agora, a carta nova do deck, Overlord of the Behemoth. 5 manas, 5/5, só que ele tem Impending 5. Você pode fazer ele por 2 manas e ele entra com 5 marcadores. No início da sua end step, você tira o marcador dele. Quando você tira o último marcador, ele pode atacar ou bloquear, né? Porque quando ele tem um marcador de impending, ele não pode atacar nem bloquear, ele não é uma criatura. Só o que ele faz? Quando ele entra em campo e quando ataca, mais uma vez um efeito de titã, você obrigatoriamente, tá? Não é facultativo. Você mila as 4 do topo do seu deck e pode voltar uma criatura não avatar, né? Para você não poder voltar Overlords turno. Ou um Planeswalker do cemitério para sua mão. Então é mais uma carta que pode te fazer conjurar, sei lá, 3, 4, 5 vezes, às vezes a mesma Greasefang no mesmo jogo. Porque era um certo problema, né? Você fazia um Greasefang, o oponente matava, você não tinha muitas cartas que voltavam Greasefang do cemitério, depois que elas já tinham batido lá. E aí se você milasse uma Greasefang num comando Murcha-Flor, por exemplo, por isso que o deck jogava com efeitos de reanimar a criatura. Agora você não precisa. E além disso, esse deck ele contava com um side que transformava ele no mid-range, né? Você jogava com o gato no side, você jogava com o Merfolk verde no side. Eu esqueci o nome dessas cartas, perdão, mas os dois custam 3. Agora não, você já tem de main deck uma carta que pode ser conjurada por 2 manas, né? Quem sabe até dá pra jogar com pé de feijão nesse deck para dar draw com Overlord. Então é uma carta que ela faz 50 efeitos nesse deck, né? Ele é um efeito de milar, ele é um efeito de voltar coisas que já bateram no cemitério, ele é um efeito de mid-range, né? Então, putz, peguei um UW, onde simplesmente encaixar um Greasefang é difícil. Não tem problema. Você tem 4 Greasefang, 4 Sate's Name que voltam os Greasefangs e 4 Overlord que volta os Greasefang, e por si só é uma carta muito boa, né? E por ele não contar como criatura enquanto ele tem os marcadores de impending, se você tomar uma cólera você não se importa, né? Tipo, beleza, fiz Overlord turno 2, voltei Greasefang, turno 3 fiz Greasefang. O oponente não tinha veículo, mas o oponente deu uma cólera. O Overlord não é criatura, ele só é criatura quando tira o último marcador. Inclusive as versões Modern que usam Overlord estão jogando com Vampire Hexmage, né? Você consegue tirar todos os marcadores de uma vez. E além disso, as Kill Conditions alternativas são Sheoldred, o Apocalipse, 4 mana, 4/5. Death Touch, toda vez que você dá um draw, você ganha 2 de vida, e toda vez que um oponente dá um draw, ele perde 2. Por si só não é uma carta que corrobora com o plano do deck, né? Tipo, é uma criatura de poder 4, então ela pilota todos os veículos, mas por si só não é uma carta tão sinérgica. Só que ela é muito forte. Essa carta é muito forte, porque o oponente ele vai ficar o tempo inteiro tentando responder os seus ratinhos, os seus veículos. E do nada você faz uma Sheoldred e o oponente fica tipo, só que se eu matar Sheoldred, eu limpo o território pro Greasefang. Se eu não matar Sheoldred, ela vai me matar e o oponente não precisa nem bater, né? Principalmente porque você pode usar ela pra pilotar os veículos. Então, tipo, além dela estar usando a habilidade desencadeada dela, né, de ficar treinando os oponentes,
e ganhando vida para você, você consegue usar ela para pilotar. E temos também o Altanact Tri-Scout, que é a carta que funciona com Sage's Name. 7 manas, 9/9 Trample. É uma carta muito difícil de fazer, mas o fato do Sage's Name pegar ela de todas as zonas, que não seja do exílio, né? Que é cemitério, mão e deck, essa carta nunca vai ser morta. Não tem problema se você milar ela, não tem problema se ela tá na mão, não tem problema se ela tá no deck. Ela tem Trample e quando ela se torna alvo de uma mágica ou habilidade que o oponente controla, você dá um draw. Isso é obrigatório, mas é legal. Então se o oponente matar ela, beleza, fiz toda essa graça aqui, coloquei um 9/9 Trample. O oponente pagou 2 mana e matou, você vai dar um draw. E você pode pagar 2, descartar ele da sua mão e voltar uma lente do seu cemitério para mesa virado. Então, né, por si só, com o Boseiju, tipo, o Boseiju é o único terreno sozinho nosso que vai para o cemitério. Só que como todos esses efeitos aqui acabam colocando os terrenos, né? Isso aqui pode descartar terreno, isso aqui pode descartar terreno, isso aqui são 3 cartas, isso aqui são 5 cartas, isso aqui são 4 cartas. Né? Então você sempre vai ter um terreninho ali. Se ele está na sua mão, é um ramp. E, novamente, ele não se importa de estar no cemitério para poder voltar. Então, putz, custa 7 manas, muito longe, paga 2, descarta, volta um terreninho e você pode ficar voltando ele com Overlord, né, quando você estiver mais perto de 7 manas. Esse é o main deck, esse deck é maravilhoso, eu amo esse deck. E aí de side, nós temos Dures e Moles, que é contra combos e controls. Você pode subir contra alguns mid-ranges, né, dependendo da combinação de cor. Porque, né, o oponente revela a mão e você descarta uma carta não terreno, não criatura. Temos Fatal Push contra decks agros e mid-range, que destrói a criatura de custo 2 ou menos. E o Revolt, se você teve uma permanente que saiu de campo da sua mesa esse turno, você pode destruir uma criatura de custo 4 ou menos. E é legal porque no Pioneer é bem difícil você gerar Revolt. Esse deck ele acaba gerando Revolt um pouco mais fácil, né? Porque você pode usar o Greasy Fang para voltar um veículo e esse ser o Revolt, né? Na End Step, sei lá, voltei uma carroça, mesmo que ela não faça nada, né? Mas de preferência ela vai fazer. Ela vai voltar para a mão, vai gerar o Revolt. Então isso já é bem bom. E lembrando que Revolt é uma permanente Hippograve vindo da mesa, viu? Isso, então tipo, Grizzly Savage, Overlord, essas cartas aqui não geram Revolt. Um Haywire Might contra os decks de artefato e encantamento. Importante que ele não exila criaturas, né? Então, por exemplo, se o oponente tiver um barcão, se você der o Haywire Might e o oponente transformar em criatura, vai pifar. Só que é uma carta muito legal contra agro, porque quando ele morre, você ganha 2 de vida. Então é uma carta que exila artefato, pode exilar encantamento, e mesmo que ela não faça nada, ela pode bloquear um deck agressivo, e você agora tem várias maneiras de voltar criaturas. Então, tipo, você consegue fazer o mesmo Haywire Might várias vezes. São 2 DKs, normalmente para pegar... pode ser contra decks agressivos também, o DK é um pouquinho pior que Fatal Push pelo custo, só que a parte importante do DK é que ele pega Rest in Peace, ele pega criaturas e artefatos e encantamentos que são hate de cemitério. Então, na dúvida, você sobe um Rest in Peace... você sobe um DK para lidar com o possível Rest in Peace do oponente. Na pior das hipóteses, ele vai ter alguma permanente que você destrói. 2 Rabecão, que é um veículo, ele não tá aqui apenas porque é um veículo, porque ele, para voltar no Greasy Fang, ele não é muito bom, né, porque você vira ele e exila 2 cartas do cemitério só, e o poder resistência dele igual ao número de cartas exiladas com ele, e o cru dele é 2 só. Só que ele entra, não vai estar nada exilado nele, então se você transformar ele vai ser um 0/0, vai morrer. E se você virar ele não vai poder bater, né? Mas a parte legal é que você pode usar o Greasy Fang para reanimar um Rabecão, ativar ele agora e voltar ele para sua mão e castar no próximo turno. Então, tipo, meio que você deu um suspende 1 para a carta. E 3 Temporary Lockdown, que quando entra em campo exila todas as permanentes não terreno de custo 2 ou menos até que o Lockdown saia de campo. Então, você pode subir contra decks, né? Tipo, você pode subir contra Devotion se você quiser, porque lida com todos os elfos de uma vez. Eu acho que Fatal Push resolve melhor, mas você pode subir contra Prowess, contra todos os Prowess, isso é muito bom, contra todos os decks agressivos, Lockdown é muito bom. E se aparecer algum deck, tipo, um deck de tesoura,
que é um deck onde ele usa muitas permanentes que não são fáceis de lidar, né? Tipo, você precisa de Reward Might e Decay para lidar com as permanentes mais problemáticas. O Lockdown vai limpar tudo de uma vez. E é isso. Esse é o grande Greasy Fang novamente. Parabéns ao Giggs. E teve mais um cara aí que eu não sei quem que é, que fez top 16 no Showdown de Greasy Fang. Parabéns pra vocês. Uma pena que não passaram. Eu tava torcendo muito pro Greasy Fang ganhar. É o deck que eu jogaria se eu tivesse jogado o RC. E não se esqueçam que eu sou o dono da Totem MTG. O link está aqui embaixo, 15% de desconto em todo o site. E se puder, ajuda a gente no Apoia-se. Eu vou começar a sortear umas coisas no Apoia-se. Eu estou pensando exatamente no que. Mas se quiserem me dar recomendação, e quem entrar no Apoia-se também tem direito a entrar no grupo Carecones do Orelha, que é o grupo do WhatsApp onde a gente só fala groselha. Beleza? Esse foi o Greasy Fang. Um beijo do Orelha e até a próxima.